Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Nos meus tempos de colégio, quando frequentava uma nobre e antiga casa portuguesa, fazia parte de, se ser aluno, saber qual era o código de honra do colégio. Havia um desses artigos que era muito valorizado e que muitas vezes vinha ao de cima, pois era sempre colocado em questão. Era o 5º artigo do código de honra do aluno do colégio, que dizia que o aluno deve ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos. Portanto, quando alguém não se acusava de algo que tinha feito, como se costumava dizer, tinha-se o calo entornado, pois era preciso assumir a culpa. Fazia parte de ser aluno, se fazia asneira, chegava-se à frente e assumia-se, então, o disparate que se havia feito. E estes valores humanos, que também são muito divinos na forma como os assumimos, sobretudo se o fizermos por amor à verdade e para, de facto, sermos bons filhos do nosso Deus do céu, nosso Pai do céu, fazem também com que possamos crescer na nossa amizade com Jesus, pois quando somos autenticamente humanos, também estamos a ser filhos do Deus autêntico do céu. Porquê é que me lembrava disto? Lembrava-me disto por causa da primeira leitura de hoje, que vamos escutar na missa. Ouvimos hoje a história de Caim e de Abel. Voltando só um bocadinho atrás, vemos que esta história de Caim e Abel é como que fosse um spin-off, portanto assim, uma história que vem como consequência do pecado de Adão e de Eva, que depois vemos neste exponente também do homicídio, portanto, daquele que parece um pequeno pecado de Adão e Eva, de uma desobediência a Deus. O mal vem gerando mais mal, até que leva ao próprio homicídio de um irmão para com o outro. Então, mas o que é que temos diante de nós neste episódio de Caim e de Abel? Temos duas ofertas, uma de Abel, que oferece do melhor que tem, outra de Caim, que oferece dos frutos da terra, sem ter, pelo menos pelo que nos aparece no texto, sem ter nenhum cuidado especial para com aquele que vai oferecer. Abel deu do que melhor tinha e foi bem visto diante do Senhor. Caim deu do que tinha, não propriamente de algo especial, não deu os primeiros frutos, não deu nada de peculiar para dar ao Senhor de tudo e por isso não agradou o Senhor. E aqui vemos uma grande diferença na oferta então de Caim e Abel. Um que entrega do que tem de melhor, outro que entrega qualquer coisa. Olhar para estas ofertas de Caim e Abel lembra-nos que, Jesus, a ti também devemos dar o que de melhor temos. Eu sei que muitas vezes, Senhor, dou-te apenas os restos, aquilo que me sobra do meu tempo, aquilo que sobra da minha vida, o que sobra dos meus afetos. Guardo, se calhar, o que eu tenho de mais tempo para os meus amigos, se calhar para a minha família, e deixo-te em último lugar, como se calhar tivesse de simplesmente cumprir uma obrigação. Peço-te, Senhor, então, que me ajudes a oferecer do que eu tenho de melhor, a ter-te em primeiro lugar na minha vida, e que isso se reflita também naquilo que te dou, na forma como dou os meus afetos, o meu coração, o meu tempo, como exprimo por aquilo que eu sou e que eu faço, que de facto és a pessoa mais importante da minha vida. Olhando para o que aconteceu depois da entrega das ofertas de Caim e de Abel, e de Deus se ter agradado da oferta de Abel e não da de Caim, leva-nos então ao cerne desta meditação, que me fez também então evocar aquele exemplo do código de honra de um aluno do colégio. Caim podia ter aproveitado a situação em que se encontrava, ou seja, ter visto a sua oferta como rejeitada ou como algo que afinal não tinha assim tanto valor, que não podia dar simplesmente qualquer coisa a Deus, mas devia dar algo de bom, como uma oportunidade para crescer e perceber como é que podia então agradar ao Deus do céu.
Mas, pelo contrário, veio a inveja e não foi, então, capaz de integrar a situação na sua vida. Viu a fonte dos problemas no seu irmão Abel e não olhou para si mesmo, não assume a responsabilidade dos seus atos, antes procura projetar uma fonte de culpa no outro, naquele que teve de sucesso, naquele que aos olhos de Deus foi agradável, e assim, depois, acabou por cometer homicídio, matando o próprio irmão. Senhor, ao contemplar este exemplo que me dás na Sagrada Escritura, ajuda-me também a olhar para mim mesmo e ver onde o meu coração pode estar a ser como o coração de Caim. Um coração que está mais pronto a olhar para fora para ver os motivos da sua própria infidelidade e insucesso do que olhar para si mesmo, bater com a mão no peito e dizer: Senhor, perdoa-me, tem piedade de mim. Ajuda-me, Jesus, a ver o meu coração com a verdade de quem sou e não projetar os meus próprios erros em qualquer característica ou qualquer coisa que seja exterior a mim. Ser verdadeiro e leal, assumindo sempre a responsabilidade dos seus atos. Dizia o tal artigo do Código de Honra de um aluno do colégio. E como a nossa vida mudaria tanto se assim procedêssemos? Se procedêssemos como quem é responsável pelo que faz, como quem não procura desculpas, como quem vai até ao confessionário e diz: perdoa-me, Senhor, porque sou um pecador, dá-me a graça para crescer, dá-me a graça para te amar mais e faz com que eu possa te oferecer melhor um sacrifício verdadeiro ao meu próprio coração e que sejas, na verdade, a primeira coisa da minha vida. Às vezes podemos estar até tão cegos com a nossa própria situação e tão sedentos de encontrar a origem do mal em alguma coisa fora, que até pode acontecer que apontemos para o próprio Deus como causa de infelicidades que nos acontecem na vida. Como foi o caso, aliás, de há uns anos, um livro sobre precisamente Caim, que chegava até a se fazer a blasfémia de dizer que Deus era o autor intelectual do homicídio de Abel. Claro que é um grande disparate, é uma ofensa a Deus dizê-lo assim. Mas, na verdade, por trás dessa atitude está algo em que podemos cair, que é apontar para fora, apontar para os outros, não ver em nós a origem dos nossos erros, mas desculparmos-nos, arranjarmos desculpas, arranjarmos justificações e, no fundo, não assumir a culpa dos nossos atos e assim ficarmos na mesma, não crescer, não sermos mais santos, não deixarmos que o Espírito Santo possa atuar em nós e aperfeiçoar o instrumento que somos nas suas mãos. Senhor, dá-me humildade, ajuda-me a ver como sou, dá luz às minhas culpas, dá luz à minha situação, cala a minha boca sempre que eu procurar justificar-me com algo que não seja verdade. Dá-me um coração sincero, dá-me um coração reto, que eu assuma o controle da minha vida para depois te a entregar em tuas mãos totalmente, como quem de facto quer te dar livremente um bom sacrifício, como fez Abel. Vemos no final da história, que hoje ouvíamos no livro do Gênesis, que parece que Caim acaba por ter até um certo arrependimento. Um arrependimento, ao menos, face àquilo que lhe pode acontecer, dado o pecado que cometeu, que ainda que pareça que não teve assim uma grande pena de ofender a Deus, teve pena por aquilo que fez de mal ao seu irmão e as consequências que isso tem. E aqui vemos o espaço que Deus tem até para o homicida, em que não o aniquilou, mas protegeu após o seu arrependimento. Pelo que peço, Senhor, que também me dês a graça do arrependimento próprio, das minhas próprias faltas, luz para vê-las e também graça para as aproveitar, para poder crescer, para poder agradar-te como bom filho que sou deste Pai do céu e assim estar mais próximo do teu coração e fazer a tua vontade plenamente, sem desculpas, mas na verdade de quem se sabe pecador e necessitado da tua graça. Dou-te graças, Senhor meu Deus, pelos bons propósitos, afetos
e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.